qual que é a premissa? Se você aumentar o bem-estar das pessoas, elas vão trazer mais resultado, aumenta o ROI. Então ele fala até de um termo do ROI do bem-estar. E isso é muito importante, porque a alta liderança adora ROI. Uhum. Só que não sabia que aumentar o bem-estar aumentava o ROI. E aí ele começa a trazer algumas correlações interessantes. Quando nós estamos falando de saúde mental, eu sempre gosto de dizer, não dá para ter concorrência nem competição. É soma de saberes. A gente não está aqui para convencer ninguém. Se você não acredita, já pode mudar e vai assistir outra coisa. Se você acredita e faltar o repertório, esse lugar vai ser maravilhoso. Se as pessoas não têm o conhecimento da ciência, como elas vão aplicar a algo que elas não conhecem? Então elas precisam conhecer. Então a gente já está conhecimento, repertório e ferramentas. Aplicando aquilo consistentemente, você começa a mapear e ter resultados. Tem gente que acha que a palavra felicidade não combina com o trabalho. O que você diz para essas pessoas? Todas as pessoas que acham isso é porque não estudaram a ciência da felicidade. Então, é falta de repertório e conhecimento. A maior parte da nossa vida adulta a gente passa no trabalho. Falar que felicidade não pode ser um tema de trabalho é uma insanidade. Insanidade. Tem muita gente que acredita na pauta e tem medo. E sabe qual é a surpresa que eu tenho tido? Tem muitas pessoas que adoram o tema, só não acreditavam porque ninguém trazia de uma maneira estruturada. Será que é possível cuidar das pessoas e dos negócios? É o que nós vamos saber hoje com Vinícius Kitahara. Seja muito bem-vindo. Desta maneira, assim, direto ao ponto. Vini, estou bem feliz em estar aqui contigo. Eu também. É a nossa quarta entrevista, não é, desses últimos anos, o que mostra que a gente está bem sustentado no que nós estamos fazendo, né? Exatamente. Nem eu nem você paramos. Não. Vini acabou de lançar este livro aqui, olha, Felicidade Corporativa, como conciliar bem-estar e lucro. Exatamente. Tem muita gente que acha que se eu cuido das pessoas, eu não vou ter lucro. Ou, para ter lucro, eu não posso, ou eu não tenho como cuidar das pessoas. Me conta. Exatamente por isso que a gente lançou o livro, porque 15 anos atrás, quando eu comecei a estudar, eu também achava isso. E faltavam referências. Quando eu comecei a me aprofundar no tema, eu falava, quem são as lideranças que estão puxando esse movimento? E eu não encontrava. E eu entendi que já existia ciência da felicidade, as grandes pesquisas em Harvard, Yale, Stanford, Oxford e assim por diante. Mas quem eram os executivos e executivas? Quem estavam realmente colocando isso na prática? Por alguns anos eu tentei procurar, encontrava pontualmente, mas eu entendi que existia uma oportunidade. A gente precisava encontrar e criar esses casos. E nos últimos anos foi ali que eu atuei, comecei a ajudar a criar. O maior case de sucesso até hoje é o da Heineken. O próximo grande case é o da Vale. Estamos fazendo um trabalho indo para o 2º ano numa mineradora e a gente renovou por mais 3 anos. Então vai ser um ciclo de no mínimo 5 anos e a gente já tem dados, já tem resultados, já tem lideranças puxando essa pauta. Fora os casos que a gente já fez na Suzano, na Chili Beans, no Google e assim por diante. Quando você fala, estou atuando, significa o quê? O Vini senta com as lideranças, você e a sua equipe, e você explica o que sobre felicidade corporativa? Quais são os valores que estão sustentando esse tema? Perfeito. Nossa metodologia são 3 ondas que a gente chama. A primeira onda é uma onda de letramento. A grande maioria dos executivos e executivas não conhece a ciência da felicidade e não sabe que é possível conciliar bem-estar e lucro. Tá. Então, é uma onda de letramento. Então, a gente vai passando nos times, nos líderes, e a gente faz esse letramento. A segunda etapa é o que a gente chama de formação. Algumas lideranças falam assim, isso aqui é maravilhoso. Várias pessoas já falam assim, eu acredito nisso há décadas, só que eu não sabia que existia uma metodologia. Vamos aplicar no meu time? E a gente forma o time. E a terceira e última onda é o da multiplicação. Como a gente faz para que isso se multiplique pela empresa como um todo, criar uma cultura, que é o caso da Heineken, é o caso que a gente está indo da Vale, que aquilo virou algo institucional. Não algo pontual de um time, de uma liderança. É possível você falar para a gente o que você fez na Heineken, o que você está fazendo na Vale? Ou seja, quando nós estamos falando de saúde mental, eu sempre gosto de dizer, não dá para ter concorrência nem competição. É soma de saberes. Em felicidade corporativa, nós já estamos nesse movimento? Sim, a gente está caminhando para isso e eu tenho muita sorte de encontrar lideranças que também acreditavam nisso nas empresas. Então, na Heineken, a Lívia Azevedo, diretora de felicidade, o Maurício Gemelaro, o CEO, quando ele que foi quem puxou a pauta. Aquilo muda o jogo. Então, 50% é a alta liderança a acreditar. Os outros 50% é a gente colocar na agenda, praticar e capacitar. Então, no fundo,
qual que é o meu papel? Eu sempre falo, a gente não está aqui para convencer ninguém. Se você não acredita, já pode mudar e vai assistir outra coisa. Se você acredita e faltava repertório, esse lugar vai ser maravilhoso. Então a gente encontrava lideranças na Heineken e começava a capacitar elas e a gente entendia algumas premissas. Se as pessoas não têm o conhecimento da ciência, como elas vão aplicar a algo que elas não conhecem? Então elas precisam conhecer. Então a gente precisa dar conhecimento, repertório e ferramentas. Aplicando aquilo consistentemente, você começa a mapear e ter resultados. Quando você tem resultados, mais times se interessam. Exato. Então, aquilo foi um processo de conquistando times. Então, a Heineken, o CEO já queria, ele trouxe a Lívia, que já era diretora de RH, para assumir a cadeira de diretora de felicidade, e eu vim como consultora. Aí tem a doutora Aline e várias outras pessoas envolvidas, e a gente ia rodando os times, e a gente criou algo que é muito interessante, que chama Embaixadores da Felicidade. Então, não só a alta liderança foi capacitada, mas a gente abriu para os 14 mil colaboradores da Heineken, quem gosta dessa pauta e quer se formar. E a gente começou a letrar pessoas da ponta, pessoas que estavam lá, no norte, no sul, no nordeste, e assim por diante. Primeira turma, 200 pessoas. Segunda turma, 450 pessoas. Hoje tem mais de 1.500 embaixadores voluntários. Então, mais de 10% do efetivo é embaixador da felicidade da Heineken. E o que o embaixador da felicidade faz? Então, ele tem um banho de loja do conhecimento da ciência da felicidade. Então, a pessoa já é um entusiasta, uma pessoa já gosta do tema. Só que ela precisa ter conhecimento. Então, a gente traz a pesquisa do Robert Waldner, de Harvard, Tal Ben-Shahar, do Arthur Brooks. A gente traz do Jean-Emmanuel Deneuve. Então, você começa a trazer conhecimento. Só que o que a gente espera dos embaixadores da felicidade? Que você aplique no seu dia a dia. Então, não tem como o CEO, a Lívia, levar a felicidade na ponta. Quem que vai levar na ponta? Quem está na ponta. Sem dúvida. Então. A Lívia já participou, inclusive, né, do Interioriza, anos atrás, faz um trabalho fantástico. Você trouxe agora o Emmanuel Deneuve, que esteve no evento, né, do Mind. De todos esses especialistas que você trouxe, qual é a síntese? Significa que se eu invisto em felicidade, eu tenho lucro? Quanto? Legal. Vamos pegar o Deneuve, que é um dos mais promissores, tem mais dados, ele acabou de lançar um livro também, o Work, Wellbeing at Work, e qual que é a premissa? Se você aumentar o bem-estar das pessoas, elas vão trazer mais resultado, aumenta o ROI. Então ele fala até de um termo do ROI do bem-estar. ROI do bem-estar. E isso é muito importante, porque a alta liderança adora ROI. Só que não sabia que aumentar o bem-estar aumentava o ROI. E aí ele começa a trazer algumas correlações interessantes. Uma muito legal, um fator que mais gera engajamento e bem-estar é o senso de pertencimento, belonging. Quantas pessoas se sentem parte? Quantas pessoas de fato são ouvidas? Quantas pessoas estão bem no trabalho? Então você começa a mapear e começa a atuar nessa direção. Como felicidade corporativa, sempre pego a pesquisa mais longa como base, que é a do Robert Waldner, que identificou que o fator que mais contribui para a felicidade são bons relacionamentos de qualidade e confiança, que conecta com o Deneuve de belonging. E aí a gente começa a mapear nos times, tem times de 30 pessoas numa empresa, e a gente começa a perguntar, quantas pessoas deste time você conhece bem? Que você tem relações de qualidade e confiança? Isa, números baixíssimos. 2, 3... Quando o gestor ouve o time falando isso, a pessoa toma um choque. Exato. Eu achava que meu time se conhecia, eu achava que as pessoas convivem. Não necessariamente elas conhecem, se confiam e assim por diante. Então tem que fazer um trabalho. E a gente começou a entender que isso é importante e começou a fazer um trabalho. O que a gente tem falado bastante nas empresas? O óbvio precisa ser dito e praticado. Então é óbvio que as pessoas deveriam se conhecer, se conectar. E você sabe disso e eu sei disso. Só que os líderes, e a gente tira muito a culpa dos líderes, porque também é muita informação, é muita responsabilidade, muita pressão. Demanda. Então, se nós, como especialistas, a gente consegue ajudar a trazer isso e resolver, e o time se empodera e participa, isso é um alívio para a liderança também. Então, muito nosso programa facilita a vida do líder, porque eles mesmos vão se conectando. E aí, outro ponto do Deneuve que eu acho muito interessante, eles fazem a pesquisa anual de felicidade, né? Para mapear os países mais felizes do mundo, quais são os fatores que geram felicidade. E ele, recentemente, no último World Happiness Summit, ele falou o seguinte, eles geralmente mapeiam o nível de saúde e a renda per capita para ver a questão da felicidade. Por isso que Finlândia, Dinamarca sempre estão nos países mais felizes do mundo. Exato. Só que eles identificaram uma terceira variável que é tão importante quanto, que poucas pessoas falam, que gera felicidade. A sua quantidade de refeições acompanhadas durante a semana é um preditor tão importante ou até maior que esses dois primeiros. Volta. Então, vamos lá. Imagina... Volta. Antes, sinônimo de bem-estar era...
Não de felicidade, eu comentava sua felicidade era o seu nível de saúde e a sua renda per capita. São variáveis que eles mapeavam e falavam assim, nossa, então essas variáveis são muito importantes. Saúde então, e dinheiro. Exato. E aí, então, os países, Finlândia, Dinamarca, sempre estavam nos postos altos, que está correlacionado com isso. Só que eles começaram a pensar, poxa, existem países que são pobres e não têm saúde e tem pessoas muito felizes. Então, não são só apenas esses fatores. E eles identificaram um fator que gera felicidade que é tão importante quanto esses dois, que é a quantidade de refeições acompanhadas que você faz ao longo da sua semana. E aí eles pegaram a seguinte métrica. Imagina que você tem 2 refeições principais no dia, almoço e jantar. Ao longo de uma semana, são 7 dias, vezes 2 refeições, tem 14 refeições possíveis. E eles repararam que quanto mais refeições acompanhadas ao longo da semana, está correlacionado com maiores índices de felicidade. Então, se você passa uma semana inteira sem almoçar, jantar com ninguém, você vai ficando mais infeliz. Mais isolado. Mais isolado. Ou seja, esse dado está totalmente equiparado à questão da solidão, ser um dos fatores que reduzem a saúde mental. Total. Né? Porque deixa a pessoa sem repertório, sem relacionamentos. Por isso que um dos fatores fundamentais para a preservação da saúde mental é a qualidade dos relacionamentos. Perfeito. Tá. Aí, pera lá, deixa eu voltar uma coisa. Você, nas empresas, então, foi vendo que a falta de convivência ou de conhecimento, você falou, não, as pessoas convivem, mas elas não se conhecem. Exato. E quanto mais eu conheço, as pessoas que trabalham comigo... Você vai ficando mais feliz, mais engajado e você vai querendo ficar lá por mais tempo. Então, aquilo ajuda a reduzir turnover, que tem um custo, ajuda... Então, é interessante que o indivíduo, ele quer se conectar, ele quer estar num lugar que ele está bem e feliz. A empresa quer ter resultado. E aí, felicidade corporativa é a união desses 2 pontos. Como conciliar bem-estar e lucro. Uma quer melhores números, a outra quer se sentir bem. Alguém precisa organizar isso. E antes estava solto. Cada um por si, se vira. Então, o que a gente entendeu? Vamos trazer especialistas, vamos trazer pessoas que vão priorizar essa pauta e vamos fazer isso consistentemente. E aí começou a trazer muito resultado. A Heineken teve o melhor resultado da história nos últimos 3 anos, aqui na Operação Brasil. Os índices de afastamento da Heineken, no Brasil, a média está ali, seus 40%, 50%, na Heineken está 0,6%. 0,6% nos últimos 3 anos. Então... são dados que você fala assim, a gente está ajudando as pessoas, está economizando, porque isso tem um custo, só que ninguém olhava, porque dá trabalho, precisa ter coragem. O Maurício Gemelaro, a Lívia, o pessoal da Heineken, são muito corajosos. Mas o Maurício, o CEO, falou assim, eu acredito nisso a minha vida inteira. Ele era diretor comercial. Ele percebia na prática que quando as pessoas estavam infelizes, quando estavam desconectadas, elas vendiam menos. Quando elas estavam felizes, conectadas, tinham amigos, se divertiam, elas vendiam mais. Então, ele sabia isso empiricamente. A gente trouxe o repertório e aí a gente criou um programa. E aí cria uma referência. Agora, mais empresas me procuram e falam assim, nossa, eu ouvi da Heineken, quero replicar o que a Heineken faz. E aí a gente foi na Vale. E a gente está indo para outras empresas. Então, o nosso desafio, eu e você, é como que a gente seleciona os melhores cases? Porque a gente tem um tempo limitado. Sim. E mais do que isso, né, Vini? Onde as empresas querem de fato, você trouxe até aqui um termo, né, bem-estar cosmético e cuidado estrutural, né, em que o bem-estar é de fato parte da estratégia e onde o bem-estar é só um discurso para ficar bem na foto. Perfeito. Você quer minha opinião sobre isso? Claro. Eu sou bem tranquilo e eu não tenho críticas com quem começa porque vai pegar bem, porque está pelo menos começando. Está tentando. Está tentando. E eu tenho uma visão muito racional e prática das coisas. Tem pessoas que não acreditam nisso e só vão fazer porque vai pegar bem. E é o primeiro passo. Só que isso é uma porta de entrada. A gente precisa entrar. Tá. E dentro da empresa a gente vai encontrar pessoas que acreditam nisso. Eu falei na Suzano uma coisa bem interessante, né? Então a gente fez um trabalho que começou lá em 2020 e foi até 2024. Não é o CEO, à época, que vai ser 100% que vai levantar felicidade corporativa. Porque ele nunca foi moldado, ele não foi ensinado na faculdade, ele não foi desenvolvido nesse mundo. Quem será a pessoa é daqui 2, 3 gerações. Só que a gente precisa começar a falar isso agora. Mas a alta liderança, ela pode abrir espaço na agenda. E eu lembro que o Walter Schalke, à época, quando eu tive a reunião com ele falou, eu não conheço sobre isso, então eu não consigo ser o exemplo. E Quem é o Walter? Era o presidente da Suzano à época. E aí eu falei, você nem precisa ser o exemplo 100%, mas você
pode deixar a pauta acontecer, você pode abrir espaço. E ele falou, então tá bom. E aí a Gabi Moll, que ela é do conselho e da família que controla a Suzano, sempre foi uma entusiasta. Então ela puxou muito a bandeira. E aí então é isso. A liderança, se ela abrir espaço, já fez grande parte, ajudou bastante. E aí a gente vai encontrando quem acredita e vai criando os programas. Gostei o que você falou sobre deixar a pauta acontecer. Se você não atrapalhar, já está ajudando muito. Exatamente. E sabe qual é interessante, Isa? Tem muita gente que acredita na pauta e tem medo. Com certeza. A nossa pauta, ela se comunica, ela conversa, elas estão interconectadas. Então, quantas vezes eu não ouço assim, nossa, eu adoro isso. Mas eu tenho medo de levantar para a liderança, para a diretoria, para o presidente, porque eu tenho medo de como as pessoas vão reagir, porque eu acho que eles e elas não vão gostar. E aí eles me colocam para falar. E sabe qual é a surpresa que eu tenho tido? Tem muitas pessoas que adoram o tema, só não acreditavam porque ninguém trazia de uma maneira estruturada. Sim, não tinha espaço, né, para poder trocar. Exato. A experiência. Aí você falou aqui uma palavra que é o desejo de todo mundo, criar um programa. Então, primeiro eu começo com uma ideia, depois é o apoio dessa ideia, né? Ou seja, quem tem a caneta para me apoiar nessa ideia? Aí eu começo a desenvolver. E aí eu crio um programa. Exato. Eu preciso de muito dinheiro, eu preciso de pouco dinheiro, eu preciso do quê para criar um programa? Você precisa de lideranças que acreditam e querem ser sponsors. Essa é a primeira etapa. Sponsors é uma pessoa que está patrocinando, apoiando, acreditando, que vai ajudar a influenciar depois na parte financeira de liberar. Cada empresa é única, tem um caminho diferente. Por exemplo, na Vale, eu recebi uma mensagem via LinkedIn da Flávia e da Bárbara. A Bárbara é diretora de RH, a Flávia é gerente de remuneração e agora de bem-estar. A Vale tem uma gerência de bem-estar. Você acha? Olha que coisa maravilhosa. Então, Vini, eu quero conhecer o seu trabalho. Legal. Fizeram uma reunião comigo online, eles me encontraram no LinkedIn e tudo mais. Vou contar isso aqui que é curioso. Eles são assim, Vini, a gente adorou o seu trabalho, a gente tem uma oportunidade, só que a oportunidade é um pouco complexa. Aí eu falei, me conta. Temos um evento no dia 20 de março, você teria 5 minutos para falar, só que tem um problema, é em Belém do Pará e a gente não tem budget. Você topa? Eu falei, a Vale é a chance de eu entrar? Eu topo, com certeza. Pode contar comigo. Porque eu sempre tive essa visão, Isa. A gente, ao criar cases em empresas gigantescas, a gente abre um mercado. Sim. Então, eu sempre me coloquei, eu preciso desbravar, eu preciso pagar o preço antes, eu preciso mostrar valor antes de cobrar. Então, caro ou barato tem a ver com o valor que você agrega. Então, se eu chego já cobrando e a pessoa não vê valor nenhum, ela não vai pagar um preço alto. Se eu começo a agregar muito valor, ela começa a querer pagar porque aquilo está gerando resultado. Eu fui, era 5 minutos de conversa. O pessoal falou assim, a gente não gosta do termo felicidade. A gente não quer usar o nome felicidade porque isso assusta. Eu falei, não tem problema, a gente muda outro nome, bem-estar, engajamento e tudo mais. Qual foi? Era para ser bem-estar e engajamento nessa linha. Só que aí, antes, tem briefing pro evento. Aí, com o pessoal do evento, eu expliquei, eles falaram assim, nossa, legal, olha, em vez de 5 minutos, a gente vai te dar 15 minutos, tá bom? Uau, ganhou já tempo! Ganhei mais um tempinho. Aí, o pessoal, só tem um detalhe, dia 20 de março é um dia muito especial. Aí o pessoal, o que é? Dia 20 de março é o Dia Internacional da Felicidade. Aí quando eles falam assim, não, então tá bom, agora você vai poder, porque como é o Dia da Felicidade, você vai poder falar, então liberaram felicidade. Total. E era toda a vice-presidência da Vale, então todo o vice-presidente de RH, então era a VP, os diretores da Vale e tudo mais. E aí eu comecei a falar, uns 15 minutos, eu falei, pessoal, acabou o meu tempo. Só que o pessoal, não, continua, estamos gostando e tal. Aí vieram pra VP, continua, vai lá. De 15 minutos, eu falei 40. Então eles foram deixando, foram 40 minutos. Quando eu saí do palco, a VP ficou do meu lado, começou a tirar muitas dúvidas e ela gostou. E aí a gente naquele momento definiu. Então eles gostaram, vamos fazer um projeto piloto. Eu sempre dou a dica. Projeto piloto. Boa. Projeto piloto, é o caminho. E o projeto piloto é o seguinte, e este tema não é uma pauta de RH. Este tema é uma pauta de liderança. Então a gente deveria oferecer para os líderes do negócio para ver quem se interessa. A gente começou a apresentar a ideia para várias diretorias da Vale. 3 diretorias toparam fazer o projeto piloto. Legal. A diretoria da Estrada de Ferro Carajás, do João Júnior, a diretoria de operações e a diretoria técnica da Vale, do Bruno Pelli. Isa, é fantástico. Hoje são 3 embaixadores que amam o tema, que levantam, que já têm números, melhorias de turnover, melhorias de absenteísmo, melhoria de produtividade. A gente já tem dados
de todos esses projetos Excelente. pilotos que provam que investir em bem-estar e felicidade aumenta o ROI. E como é a forma que a gente leva a isso? A gente faz imersões com os times. Então a gente começa 2 dias de imersão, pega a alta liderança desse time e faz 2 dias de imersão. Aí tem um banho de loja da ciência da felicidade, tem um momento para você estruturar programas, tem um momento para você priorizar, resolver problemas do seu time e dali sai um projeto de felicidade corporativa que tem PMO, que tem acompanhamento, que tem métrica e que vai evoluindo ao longo do tempo. E a gente fez isso em 3 times, diretorias da Vale. E deu muito certo. E agora está expandindo. Então, este projeto piloto demorou 1 ano. E a área de bem-estar foi avaliando. Deu certo que agora a gente acabou de renovar por mais 3 anos. Parabéns. Então, a Vale está, de fato, com um programa de bem-estar com um projeto de felicidade corporativa. Perfeito. E é interessante quando você traz os nomes das pessoas junto com os nomes das empresas, porque isso inspira outras. Exato. Pode inspirar, né? No caso, pode inspirar. Por isso que eu disse, quando a gente fala, em tal empresa ou em X empresa, é para que você visualize as empresas que nós estamos falando e perceba, poxa, o que eu posso copiar dali? O que eu posso modelar? Né? E você trouxe aqui a questão, né? Vamos fazer um projeto piloto. Eu vejo que muitas pessoas não começam nada porque tem medo, porque de repente é um universo muito grande, mas se você fizer com um grupo pequeno, eu sempre falo, né? Como eu chego no RH, eu falo, faz no RH. Experimenta com as pessoas do RH e depois a gente vai expandindo. Vini, posso um comentário rápido sobre isso? Por favor. As pessoas acham que esse tema no RH vai ser mais fácil. E historicamente, nos clientes, é mais fácil no negócio. O que, assim, contra-intuitivo e é mais eficiente. Quem gosta mais e quer começar primeiro são as áreas de negócio, área de vendas, área de operações. O RH é mais resistente a começar. E, às vezes, é quem estava mais precisando. Mas talvez com esse olhar de sempre ajudar o outro, correndo atrás, eu nunca tenho tempo para cuidar de mim. Exato. É um pouco igual o médico. Exato. Que médico está cuidando de todo mundo, mas está, às vezes, numa vida desequilibrada. Sim, sem dúvida. E sente, e na verdade, talvez até ache que não precisa. Talvez até ache que não precisa. Né? Mas precisa. Especialmente as pessoas que cuidam das pessoas precisam ser os primeiros a receber os cuidados. Aqui no capítulo 11, né, Ser Feliz na Ponta, tem uma frase aqui do Érico Veríssimo: a felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. Mesmo assim, tem gente que acha que a palavra felicidade não combina com o trabalho. O que você diz para essas pessoas? Todas as pessoas que acham isso é porque não estudaram a ciência da felicidade. Então, é falta de repertório e conhecimento. A nossa vida, todos temos 24 horas por dia e são emoções que são emoções positivas e negativas que vão acontecendo ao longo do dia. A maior parte da nossa vida adulta a gente passa no trabalho. Falar que felicidade não pode ser um tema de trabalho é uma insanidade. Insanidade. Porque a gente está tendo emoções positivas e negativas. E um erro comum, achar que felicidade é estar bem o tempo inteiro, só ter emoções positivas. Isso é um erro de quem não tem repertório e conhecimento sobre a ciência da felicidade. Então, você tem que ter emoções positivas e negativas. Você tem que entender o valor das emoções negativas. As emoções negativas são sinais importantíssimos. Então, a gente começa a mostrar e é muito legal, porque eu sempre pergunto, quem aqui é cético com relação ao tema? Em todo time tem 3 grupos. A pessoa que é cética, que acha isso uma besteira, a pessoa que adora isso, já está convertida, e a pessoa neutra. E aí em todo grupo, toda empresa, eu sei que tem os 3 grupos. Eu falo, quem aqui é cético? Aí algumas pessoas levantam, outras não levantam, ficam escondidas. Mas ao longo dos 2 dias de imersão, várias pessoas falam assim, nossa, eu era um cético, uma cética, e agora você me conquistou, você me convenceu, porque você trouxe dados, porque você trouxe número. Ou você fez uma dinâmica e você fala assim, nossa, isso aqui impactou. A gente traz dinâmicas que não são só para o trabalho, mas são dinâmicas que você leva para a sua vida. Exato. Então a pessoa aplica na família e vê que a família ficou melhor. Então você fala, pô, isso ajudou. Às vezes eu tô com um marido, uma esposa, um filho que está mal em casa, e isso está atrapalhando o meu desempenho no trabalho. E aí você ajudou essa pessoa, caramba, olha que coisa maravilhosa. Porque todo mundo é ser humano. Se eu cuidar das pessoas, elas estiverem melhor, ou qual que é um dos grandes insights, Isa? As pessoas têm vontade de cuidar delas quando elas começam a entender que felicidade corporativa. Exato. Então, ajuda. Exato. Eu preciso ter uma diretoria da felicidade na minha empresa? Ter uma diretoria de felicidade é um ponto futuro interessante. Então, deveria ser um desejo futuro. Você não precisa querer ter logo no começo. Você precisa encontrar as pessoas. E o termo diretoria da felicidade, no fundo, eu falo que todo líder deveria ter a ciência da felicidade. Então,
É igual, deveria ter uma diretoria de liderança. Tá. Vai nessa mesma lógica. Ou seja, enquanto eu não tenho líderes que já venham de fábrica, eu tô usando uma brincadeira aqui, tá, gente, né? Enquanto eu não tenho líderes que já tenham esta educação, esse letramento sobre o assunto, eu preciso, então, de outras pessoas que tenham esse conhecimento para me ajudar. Perfeito. E, acima de tudo, organizar. Eu brinco, eu sou a pessoa que organiza o churrasco dos meus amigos da escola. E todo ano tinha o churrasco dos amigos da escola. Aí eu fiz intercâmbio, morei 2 anos fora. E aí, durante 2 anos, não teve churrasco dos amigos da escola. O churrasco, Isa, era no mesmo lugar. Todo mundo era adulto, sabia comprar carne, todo mundo sabia esse churrasco. Entendi. Quando o Vini não estava, não tinha alguém que chamava, organizava o churrasco. Então, é o embaixador. É a pessoa que organiza, que chama, que coloca na agenda. Então, a diretoria da felicidade, ela precisa existir porque alguém precisa organizar isso. Senão, sempre vai ser, isso é muito importante, mas alguém vai fazer. E aí, acaba que ninguém faz. Então, a diretoria é só para dar o peso que isso é importante. No fundo, o que a gente está sentindo? Os maiores cases é quando a alta liderança, os CEOs, os VPs estão assumindo esse protagonismo. Na Vale, por exemplo, é uma empresa gigantesca. Cada diretor é como se fosse CEO de uma outra empresa. Exato. Então, temos como se fosse 3 CEOs que falam assim, isso aqui é prioridade, eu coloco na agenda. Eles começaram a criar slogan para cada uma das áreas. Então, Estrada de Ferro Carajás, do João Júnior, ser EFC é ser você, é ser feliz. É o slogan do time dele. No Bruno Pelli, o slogan é vale ser feliz. Vale ser feliz. Então, na Heineken, o slogan, gente feliz brinda mais. Então, dá um senso de pertencimento, dá um senso de propósito. Na Vale, tem um time, né? Então, tem o Bruno Pelli e aí tem 5 diretores que reportam para ele. Uma das líderes, a Letícia, ela está organizando isso na área e tem a Renata que trabalha com ela. Olha que coisa simples que a gente pode fazer. Elas estão tão encantadas com o tema felicidade que elas criaram uma biblioteca com os livros que falam sobre esse tema. Então você vai lá em BH, assim como aqui tem uma biblioteca, você vai ter uma estante só de livros com a ciência da felicidade. Coisa simples, que as pessoas começam a ler, começam a ter repertório, começam a se engajar. A Letícia, ela começou a vir nas férias dela estudar sobre felicidade, pedia ajuda, participava. Então vira uma página assim interessante. Perfeito. Antes da gente encerrar, eu queria saber com você, em 2026, o quanto há de saúde mental dentro da felicidade. 100%. 100%. Eu acho que a gente só muda o nome, só que é um olhar, um cuidado. Saúde, toda vez que eu não tenho, gera infelicidade. Toda vez que eu tenho, gera felicidade. Então é 100%. Saúde mental, saúde física, saúde social são 100% conectados à felicidade. Então o desafio é que felicidade é um termo que às vezes as pessoas usam uma única coisa para justificar várias. E a gente precisa separar nas caixinhas. Então felicidade corporativa vem nesse olhar também, né? Dentro do trabalho. Quais são as emoções e o que a gente pode fazer para as pessoas estarem bem e produzirem mais. Então a liderança quer ter mais produtividade. Sim. Só que se eu tiver com as pessoas doentes, se eu tiver com as pessoas infelizes, vai diminuir. Impossível. Quantas pessoas você entrevistou para o livro? Olha, a gente pegou mais de 10 empresas, todos os clientes nossos, tem no mínimo 3 personagens por empresa, então diria que entre 40 e 50 exemplos de liderança de empresas de 10 pessoas, como a M. Fernandes, escritório de advocacia com 20 pessoas, a VNP Advogados, até a Vale com mais de 50 mil colaboradores. É mais fácil eu começar numa empresa grande ou numa empresa pequena? É mais fácil começar quando a liderança acredita. E aí tem liderança que acredita em empresa grande e empresa pequena. Exato. Então é a liderança que coloca a pauta na agenda. Gostei muito do deixa a pauta acontecer. Deixa a pauta acontecer. Sabe que o Dr. Fernando Aquil, que é o médico do trabalho da P&G, ele quando começou a falar de riscos psicossociais lá, conhece o Dr. Fernando? Eu adoro o Dr. Fernando. Olha aí. E a gente está conversando lá na P&G a gente já fez um projeto piloto e já está... Legal, porque lá ele criou já há alguns anos os embaixadores. Né, da saúde mental. Então, é como se fossem os bombeiros emocionais. Exato. Esse é o termo que ele usa, se eu não estiver enganada. Então, é isso que eu quero te dizer. A gente precisa somar, então, saberes em empresas que já estão, algumas etapas evoluídas, e assim a gente inspira outras. E eu acredito que a gente deveria avisar as empresas que elas podem contar com a gente para ajudar nesse processo.
Porque muitas empresas falam assim, poxa, a Isa, influenciadora, tem milhões de seguidores, talvez não seja algo acessível, uma consultoria de felicidade. Só que sim, a gente consegue começar. Sim. E a gente precisa de mais empresas começando, colocando seus projetos pilotos para depois evoluir para um processo de 1 ano, depois algo de 3 anos, algo cultural. Então, começa. Desde uma palestra até um programa de 3 anos. Perfeito. Quem deve ler este livro, Felicidade, Como Conciliar Bem-Estar e Lucro? Toda liderança que acredita que dá possível conciliar bem-estar e lucro. E também eu acredito que os líderes do futuro, eles vão vir com a questão da saúde mental e felicidade como algo necessário. Olha aqui a frase, quando se trata de felicidade corporativa, o caminho muitas vezes é começar primeiro e falar depois. Adorei. André Felicíssimo. Olha que sobrenome. Perfeito. Mentira, presidente da P&G. Exatamente. Show. Excelente, Vini. Toda vez que a gente se encontra, eu aprendo muito e fico muito feliz por essa já ser a 4ª entrevista. Exato. Como eu disse no início, significa que a gente não desistiu, mesmo diante de todas as situações desafiadoras, e que nós estamos firmes no propósito. E eu diria que ela vai melhorando, assim, a minha vida vai ficando mais fácil, sabia? Porque vão criando mais cases, mais empresas, mais oportunidades e é muito bom estar com você. Eu sou um admirador do seu trabalho, você tem uma consistência fundamental e 2026 eu acho que vai ser um ponto de inflexão. Então, se prepare que vai vir muita coisa. A gente... vai. Quem quer seguir te acompanhando? LinkedIn. Sabe conseguir uma coisa interessante? No LinkedIn, se você colocar linkedin.com/in/felicidade, encontra o meu nome. Então, você sabia disso? Que tem essa possibilidade? Talvez vocês deveriam fazer antes das pessoas. O LinkedIn, ele tem todo o LinkedIn do mundo é assim, linkedin.com/in/alguma coisa, que aí talvez você poderia colocar saúde mental e pode estar disponível e aí vai cair no da Isa. Eu dei essa fuçada, descobri que felicidade estava disponível, então linkedin.com/in/felicidade é o LinkedIn e o Instagram é felicidade.vini. Felicidade.Vini. Que felicidade ter você aqui. Obrigada, Vini. E você que nos acompanhou até aqui, eu tenho certeza que você pode tomar melhores decisões a partir de agora, com o que você ouviu do Vini. Recomendo, então, o livro Felicidade Corporativa. Né? Nós não precisamos... aliás, nós podemos ser felizes de segunda a segunda. Né? Nós não podemos viver esperando o fim de semana. Exato. Essa não é uma vida que vale a pena ser vivida. E acompanhe, então, o trabalho do Vini para que a gente possa seguir 2026 juntos, transformando a cultura do trabalho como a gente quer. Até a próxima entrevista na Interioriza.